Bem-vindo mais uma vez no Foco no Evangelho. Estou aqui mais uma vez com o pastor Léo, meu amigo, pastor aí da Hope Church. Qualquer dia eu quero que você fale um pouquinho mais daquele projeto seu. Com certeza. E hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre o que é ser cristão. Parece uma coisa meio comum, todo mundo é cristão. Eu queria que a gente falasse um pouco, biblicamente, o que é ser cristão. Então, como a gente estava já falando, eu quero que você define um pouco essas palavras para nós. O que é ser cristão em algumas partes do mundo, o que é ser cristão a partir da Bíblia, discípulo, seguidor de Cristo. Isso. E por aí vai. Em toda definição, né, quando nós falamos de palavras bíblicas, nós temos que ver o sentido semanticamente, etimologicamente e também o que a Bíblia apresenta. Então, o sentido da palavra para muitas pessoas, se você perguntar em algumas regiões, né, vai perguntar o que é ser cristão para você. Eu nasci numa família cristã. Nasci na igreja. Eu não conheci ninguém ainda que nasceu na igreja, né? Mas tudo bem. Mas aí traz esse sentido. Se eu nasci numa família cristã, nasci na igreja, eu sou um cristão. Mas etimologicamente isso não se aplica, né? Então a definição bíblica, a palavra cristão é usada 3 vezes. A primeira vez em Antioquia, é uma característica de um seguidor de Cristo. E eles eram chamados de seguidores de Cristo ou cristãos por 3 motivos: o comportamento, as ações e até mesmo as palavras deles eram de acordo com Cristo. Eles eram verdadeiramente seguidores de Cristo. O que se perde hoje na definição dessa palavra é que muitas pessoas se dizem cristãos, mas não seguem a Cristo. O seu comportamento não é igual ao comportamento de Cristo, as suas ações, atitudes e até mesmo as suas palavras não são parecidas com as de Cristo. Como nós falamos, né? Você mencionou Lucas 14, e Jesus mesmo vem trazendo uma palavra bem objetiva, bem direta: quem não leva a sua própria cruz. Então, a minha maior questão hoje nessa definição do que é ser um cristão é: você se diz cristão, né? Eu falo que eu sou cristão, mas o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas ações são parecidas com as de Cristo? Ainda mais tá meio popular ser cristão, né? Ser cristão virou um status. A gente vê, por isso, famosos virando cristãos. Então não é aquela coisa mais em alguns países do mundo, em alguns lugares do mundo onde o evangelho é perseguido, eles se chamarem de cristão é uma coisa totalmente diferente do que a gente no Ocidente não chamar de cristão. Vira uma coisa meio popular, todo mundo é cristão, se bobear é crente mesmo. Mas aí que tá, essa diferença onde a gente bate de frente com isso daí. O que é isso mesmo? Essa pessoa segue a Cristo, essa pessoa fala como Cristo, essa pessoa conhece ou busca conhecer Jesus. Por que ser cristão? Eu creio que há uma necessidade hoje de confrontar esse status quo, esse modo de viver, porque existem muitas pessoas sendo enganadas por suas próprias crenças, achando que praticar uma boa obra torna um cristão. Ou até mesmo frequentar uma igreja o torna um cristão verdadeiro. Então eu creio sim que nós temos que confrontar essa ideia dos cristãos culturais ou esse status quo, esse modo de viver, e dizer: olha, aqui está a palavra de Deus, que é a nossa regra, é o que nós devemos seguir, é o que nós devemos viver. Vamos para aquilo que Jesus fala, vamos seguir o verdadeiro evangelho. E você pegando essas características de um verdadeiro cristão que Jesus fala, você vai ver se realmente você está sendo um verdadeiro cristão ou apenas seguindo uma moda, uma modinha gospel, vamos dizer assim. Eu posso estar errado, se eu estiver errado, não sei se a gente já deve ter conversado sobre isso. Eu tenho
algumas dificuldades com algumas atitudes nossas, quando digo nossa, são atitudes de pastores, a partir do púlpito. Porque nós temos que ser cristãos nos nossos lares, nós temos que ser cristãos na sociedade, na igreja, mas eu acho que parte do púlpito o início da mudança. Por isso que às vezes, acho que a gente já falou sobre isso assim, a minha dificuldade de apelo, por exemplo. Eu não sou contra o apelo, no fim da mensagem, não sou contra o apelo. Às vezes eu acho que o apelo, mesmo não sendo contra isso, às vezes eu acho que o apelo corre o risco da gente dar à pessoa um senso ou uma ideia de agora eu pertenço a Jesus ou eu pertenço a Deus porque eu respondi a um apelo, eu levantei minha mão, eu disse que eu queria Jesus e eu repeti uma oração. Uhum. Eu tenho sérios problemas com isso exatamente por causa desse problema que a gente vive. A pessoa, ela vem à igreja a primeira vez, às vezes vem várias vezes, naquele dia que ela aceita Jesus, que ela faz aquela oração, ela falam para ela assim, não, agora você está salvo. Na cabeça dela agora eu sou cristão, resolvido o meu problema. Uhum. Sou crente, eu estou salvo, não preciso me preocupar com mais nada. Uhum. Então acho que às vezes a gente troca esse chamado que o evangelho tem, o arrependimento, esse chamado que o evangelho tem, que Jesus fala assim, aquele que não toma a sua cruz, Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Você não pode ser cristão, você não pode ser crente, vamos dizer assim, usando a palavra da maneira que a gente conhece. Se você não tomar a sua cruz. É por isso que Bonhoeffer vai falar que todo chamado de Jesus é um chamado para a morte. Mas a gente chama para fazer uma oração. Uhum. Quando a gente ouve as pessoas respondendo para Pedro, dizendo, o que eu tenho que fazer? Se fosse hoje, a gente falava, abre o seu coração para Jesus e repete essa oração comigo. Chama Jesus para morar dentro de você. Você não acha isso nas Escrituras? Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo vem dizendo que nós temos que confessar que Jesus é o Senhor e crer em nosso coração que Ele ressuscitou dos mortos. A pessoa que vem à igreja a primeira vez, eu tenho minhas dúvidas se ela vai entender isso completamente. Então, eu creio sim no processo, né, que essa pessoa precisa entrar, que nós chamaríamos de um discipulado, que ela tem que entender as doutrinas básicas da palavra de Deus para poder confessar, para poder crer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sim, mas a partir do momento que eu creio, eu tenho que procurar, eu tenho que estudar aquilo que a Bíblia, aquilo que Jesus exige de mim. Nas expectativas, Ele morreu pelos nossos pecados, somos justificados, glória a Deus por isso. Mas a partir do momento que eu entendo que eu sou um discípulo, e aí? O que eu tenho que fazer? Só frequentar a igreja, entregar meu dízimo? Cumprir a lista, né? Cumprir uma listinha? Não é bem isso. É um processo de regeneração, de transformação, de santificação que existe dentro de mim, que a partir do momento que eu aprendo na palavra, eu vou viver aquilo que a palavra me diz. Mas é muito difícil você chegar para uma pessoa que se reconciliou ou voltou para a igreja, né, vamos dizer assim, e vamos fazer um discipulado? Quer estudar a palavra? Não, é muito difícil hoje. Infelizmente, de uma forma geral, eu falo como pastor, mas a igreja tem falhado com as pessoas, os pastores têm falhado com as pessoas por não fornecer ou esses discipulados, que é o nosso trabalho. Aquela questão do apelo que eu disse, não sei se foi John Wesley, não lembro qual foi o pregador que falou alguns séculos atrás. Perguntaram para ele, você não faz apelo? Como é que você sabe quem que aceitou Jesus? Ele falou assim, bom, aquele que se converteu vai voltar domingo que vem. Uhum. Aí depois vai voltar no outro domingo. Aí depois vai voltar no outro domingo. Aí eu sei que ele converteu. Uhum. Então muda um pouco da ideia que nós temos hoje de nós tivemos tantas pessoas aceitando Jesus. Exato. Daqui um ano você pode contar com essas pessoas. Uhum. Então eu acho uma coisa, até para nós, eu particularmente não faço apelo. Talvez, não sei se eu tiver errado também, que o Senhor me
me guia e me corrija nisso. Você também me corrija nisso. Mas eu não gosto de correr o risco de sair um pouco, de medir o efeito da minha pregação com tanto de gente que vem à frente. Se vier muita gente, eu vou achar que minha pregação falou com muita gente. Quando na verdade às vezes nem falou, às vezes só tocou emocionalmente, daqui a pouco não vai surtir efeito nenhum. E eu não quero que essas pessoas sintam que elas agora são alguma coisa por causa de um ato delas. Uhum. Mas enfim. Então quando eu olho, algumas semanas atrás, já tem algumas semanas que eu tô olhando essa parte aqui em Lucas, e ele tem esse chamado de aquele que não aborrece a sua família, e ele dá pai, mãe, filho, esposa, e aquele que não toma a sua cruz todos os dias, e aquele que não renuncia. E aqui ele fala, meça os custos que você vai ter para ser um discípulo. Porque você não pode ser meu discípulo se não for assim. Eu acho que a gente está faltando lembrar as pessoas e nos lembrar que existe um custo. Tá? Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, pagou. Agora, nós temos um custo que é renunciar, e renunciar é o nosso desejo, é a nossa vontade, o nosso querer, e seguir para poder ser discípulo dele. Acho que a gente tem medo de entrar nisso com a igreja e perder membro. Porque é uma mudança de vida, né? Eu creio que a palavra mesmo nos diz, né? Paulo escreve à igreja em Corinto dizendo que nós somos uma nova criatura. Mas esse ser uma nova criatura é o quê? Esquece do seu passado, que Jesus já perdoou os seus pecados. Mas e a partir de agora? E a partir de hoje? Como que eu vou viver a minha vida? É do mesmo jeito que eu vivia antes? Então, na mesma iniquidade, nas mesmas situações ou condições? Não, eu tenho que viver uma vida diferente. É por isso que eu falei, eu creio que o verdadeiro cristão, ele tem 3 características. Ele confessa quem é Jesus para ele. Ele não... aí entra o que você está lendo aí em Lucas 14. Mas ele obedece à palavra de Deus. E o terceiro ponto, que entra também nesse ponto de obedecer, mas é o amor. Amar. Porque uma das maiores marcas do cristão, do verdadeiro cristão, é esse amor. Porque eu vou seguir o exemplo de Jesus na cruz. Então qual foi o maior exemplo? Ele amou. Ou ele nos ama. Então, o ágape, o amor ágape, eu devo viver, eu te amo da mesma forma como Jesus te amou. E esse amor ágape tem uma ação, né? Não é só te falar, eu te amo. Então, existe uma ação. Existe uma ação. Então, a maior dificuldade hoje para demonstrar que você, eu creio que é uma barreira, é demonstrar esse verdadeiro amor. Não o amor apenas por palavras, mas em ação. Não é um amor que, um tapinha nas costas, eu te amo. Não, cara, tem que viver, tem que estar junto da pessoa e caminhar junto. Eu separei, né, alguns textos aqui, se a gente conseguir ler, eu acho que seria bem legal. 1 João capítulo 2, no versículo 4 e 6, então João vem trazendo uma característica, né? 1 João 2, 4, 6, do que o verdadeiro cristão, ele obedece os mandamentos do Senhor e ele cumpre. Você pode ler aí pra gente? 1 João 2, 4, 6. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Uau, então, eu sou um cristão quando eu... de águas, agora... Então eu sou um cristão, verdadeiro cristão. Aí vamos tirar esse sentido de ser cristão, porque eu nasci na igreja, meu pai é pastor, meu avô era pastor, então eu nasci dentro da igreja. É pelo simples fato de eu frequentar? Pelo simples fato de ser, né, membro, tem carteirinha, né? Ou tem gente que tem, né, o envelope de dízimo lá com o nome, acha que... Ei, o maior diferencial que nós temos é esse.
eu não apenas estou nele, mas eu sigo aquilo que ele deixou, os mandamentos dele. Eu vou cumprir os mandamentos. E os 613 mandamentos que tem na lei foram resumidos em 2. Amarás a Deus e ao teu próximo, certo? Então eu obedeço, seguindo os mandamentos, amando os meus irmãos. E eu creio que isso vem se perdendo com esse movimento gospel. E eu prego muito contra o movimento, porque percebe-se que as pessoas estão frequentando a igreja, mas não tem um verdadeiro encontro com Jesus. Eu vou para a igreja para receber bênção. Eu não quero saber do Deus da bênção. Eu não quero Jesus, sacrifício na cruz. Eu quero saber o que ele pode me dar. Então nós estamos nós temos que ter muito cuidado, Everton, para não voltar como era a igreja antigamente. Porque houve a reforma porque eles estavam vendendo dedos de Pedro. Agora, nós temos 10, né? E existiam centenas de dedos de Pedro. Aí, uma certa vez, perguntaram ao bispo: mas bispo, por que tem tantos dedos assim? Aí ele falou: é a multiplicação. Mas Deus, é isso que o temor que eu tenho no meu coração, assim, eu oro muito para que isso não venha acontecer. E nós temos que pregar a palavra para que isso não venha acontecer novamente. A gente não vende dedo de Pedro, mas a gente acaba vendendo outras coisas, né? E esse é então nós estamos enganando e eu digo nós como pastores, né? Nós temos que ter cuidado com isso. Mas existem pastores enganando o povo, dizendo: você é cristão, mas baseado no quê? Na frequência na igreja, no dízimo que você entrega, ou tantas, né, outras coisas. Volta para a palavra, vê o que João escreveu, vê o que Jesus deixou registrado, aí nós podemos ver quem são os verdadeiros cristãos. Porque em Antioquia eles foram chamados de cristãos exatamente por causa disso. Esse deve também andar como ele andou. Eles andavam, eles olharam para aquelas pessoas e viram que o proceder delas era igual ao de Cristo. Exato. Porque existe eu não sei nem se, me corrija, não sei se isso é certo, que a gente ouve por aí. Cristão significa pequenos cristos. Posso estar errado, mas eu tenho um problema com isso, porque dá uma impressão de uma divindade que a gente consegue manipular em nós para se parecer com ele. Eu gosto de olhar exatamente como a impressão que o texto fala. O texto fala: eles parecem com aquele, igual Pedro, quando Jesus tinha sido preso, ele olhava para: não, você fala igual eles. Você se veste, seu proceder é igual, você estava com ele. Então, o andar com Jesus, ele vai fazer algo com você. Eu acho que nem Pedro tinha percebido aquilo. Mas é algo natural. O Pedro não tentou falar igual, ou tentou vestir ou ser igual. É algo natural do caminhar com Jesus. Então, andar como ele andou. A gente só tem que olhar da maneira que ele andou e andar igual. E onde que tá isso? Tá na palavra, não tá? Tá na Bíblia. Então, por mais que eu tente criar outros sistemas, como existem tantas teologias hoje que foram criadas pelo homem, são humanas, eu tenho que ir no verdadeiro significado daquilo que Jesus deixou registrado e dizer: tá bom, tá aqui, ele amou, eu tenho que amar para ser um verdadeiro cristão, um seguidor, eu vou... E é um prazer, não é aquela obrigação, né? Muda aí, porque na lei você era obrigado a cumprir a lei. Agora em Cristo nós fazemos isso como um privilégio, como uma alegria. Assim como ele andou, eu tenho um gozo, eu tenho a alegria de andar como ele andou. E quando você fala lei, não quer só dizer: antes, no Antigo Testamento era assim. A única maneira das pessoas seguir era esse braço de ferro da lei. Mas quando mesmo no Antigo Testamento, quando alguém tinha os olhos esperando o Messias, que ia vir como Davi, ele falava: eu me deleito na lei do Senhor de dia e de noite. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Então, eu acho da mesma maneira hoje. Se você realmente passou por esse
uma conversão verdadeira, genuína, onde você abdicou do seu eu e você carrega a tua cruz todos os dias para seguir a Jesus, existe um prazer nesse caminhar, existe uma... não sei se prazer ficou até parecendo uma palavra um pouco pequena para o que a gente quer dizer, porque a gente está falando de Pedro, e Pedro nega Jesus ali e tal, mas depois Pedro tinha com todos os problemas que Pedro continuou tendo depois vamos dizer assim, da conversão genuína dele, ou com o encher do Espírito Santo, que quando, agora já extra bíblico, né, na tradição a gente vê na história que quando Pedro foi para ser martirizado, ele falou, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me põe de cabeça para baixo. Então parece que não, mas existia um prazer nele ali, que ele sabia que ele estava glorificando a Deus na morte dele. Na morte. Então não só quando tudo tá bem, não, tem um prazer até quando tá doendo. Isso. O verdadeiro cristão, ele não vê a morte como um livramento desse sofrimento. Tá? Porque muitas pessoas olham para a morte dizendo assim, eu vou sair da terra, tô cansado de sofrer. Esse é o maior... Aí você vê que essa pessoa ainda não entendeu quem é Jesus na vida dela. Porque a morte é ganho. A morte é uma oportunidade de passar a eternidade com Ele. O próprio Deus tem prazer nessa morte. Tem prazer nessa morte. Então, aí você dá para perceber, né, em conversas, e quando você conversa com uma pessoa, você, eu tenho medo de morrer. Por quê? Você é um verdadeiro cristão ou não? Porque nós vamos passar daqui como ter um verdadeiro... Aí veremos como Ele é. Poxa, aí entra essa alegria, entra esse gozo. Então a morte não é uma passagem, eu vou me livrar desse sofrimento, vou estar... Porque muitas pessoas focam só no sofrimento, né? Eu quero sair do sofrimento. Não, é um encontro com o Senhor. Então, aí entra essas características do verdadeiro cristão. Então existe uma alegria no cristão. Com certeza. Independente da situação. Independente da situação. A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser... Leve e momentânea, não pode ser comparada com a glória do futuro. Por isso que ele diz, posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu posso passar fome, posso ser chicoteado, tudo isso, mas Ele está em mim. Eu sou a habitação dele. E aí? Deixa a gente meio com vergonha, né? Você vê que todas as vezes que Paulo escreve nas suas cartas, ele diz assim, em Cristo, fortalecidos em Cristo, nós estamos nele, porque o ponto principal do verdadeiro cristão é Jesus. Não é uma denominação, não é uma igreja, não é uma outra pessoa. Não é um estilo de vida. Não é um estilo de vida. Procedimento certinho. É Jesus. Eu creio que uma pergunta que eu e você podemos fazer todos os dias. Você acorda, você olha para o espelho. Você está vendo quem? O Everton ou o Cristo? Um verdadeiro cristão, ele deve ver o Cristo. Porque se você ficar vendo você todo dia no espelho, bem... você vai entrar numa depressão. Dá. Não, parece uma brincadeira, mas é verdade. Se você está sempre olhando para você está sempre diante do seu pecado. Está sempre vendo quem você realmente é. Tudo bem que existe o seu momento disso, mas não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para olhar para ele. E a cada atitude, no seu comportamento, nas suas ações, cada palavra, glorifique o nome dele. Que não seja... Que a minha vida não venha ser em torno do Léo. Porque o Léo é pequeno e ele não é nada sem Cristo. Mas que a nossa vida, o nosso estilo de vida, que as palavras que eu falar, que venham glorificar o nome dele. E que ele venha ser exaltado na minha vida. Essas são umas características, né? Então vamos fazer, pra gente fechar aqui. Como... Não sei se isso vai ser fácil. Em poucas palavras. Como que eu posso saber se eu sou cristão? Porque eu não quero que a gente faça algo aqui pra gente... sair julgando, aquele ali não é cristão porque ele não faz isso, aquele ali não. Como que eu posso saber se eu sou um cristão? Eu creio que o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8 entra muito bem nessa pergunta e responde. É o próprio Espírito
que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus. Numa visão geral, a humanidade, Deus tem as criaturas, né? Então todos foram criados por Deus, mas os filhos são aqueles que confessam que Ele é o Senhor e Salvador da vida deles. O Espírito Santo vem e habita nessa pessoa. Efésios capítulo 1, Paulo fala sobre isso. E depois existe essa testificação. Então o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é filho de Deus. Agora, para não ficar numa coisa aparentemente mística, porque fica fácil, não, eu sou cristão, porque eu sinto que eu sou. Ok. O que acontece dentro de nós, ele tem que ser manifestado de uma maneira. Sim. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Exato. Não tem como você me mostrar sua fé se você não fizer nada. Então, existe uma praticidade, ações que mostram para mim, minhas ações que mostram para mim, confirma aquilo que eu sei que aconteceu dentro. O que seria? O fruto do Espírito. Porque ir na igreja não te faz cristão. Não. Se você é cristão, você vai à igreja. Você vai. O que mais? Eu não pratico as obras para ser salvo. Ok? Eu sou salvo, aí eu pratico as obras. Eu faço obras porque eu sou. Porque eu sou salvo. Então, o que Tiago escreve no capítulo 2, no capítulo 1 ele vem dando a base. Então, que vocês não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Se eu entendo aquilo que a palavra do Senhor me diz, eu vivo o que ela fala. E eu vivo completamente, não em algumas áreas da minha vida. O fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, se o Espírito Santo habita em mim, eu tenho o fruto. Então, eu sou manso em todas as áreas, no meu casamento, no meu trabalho, na igreja. O que não podemos ensinar ou incentivar é uma vida de santidade dentro da igreja, mas chega em casa, bate na mulher, ou tem outras ações e reações. Então é isso que eu quero deixar bem claro. Quem nós somos em Cristo deve ser manifesto em todas as áreas da nossa vida. Eu sou um verdadeiro cristão em casa, no trabalho, na igreja. Eu sou um bom marido, de acordo com o que a Bíblia me diz, dentro da igreja, em casa, no trabalho. Então, esse manifestar, expressar quem nós somos em Cristo deve ser 360, completamente, 100% na sua vida. A gente sabe que a gente não... Todo cristão não age em todas essas áreas perfeitamente, isso é fato. Então o importante seria o quê? Seria eu ter consciência disso e exercitar isso sempre. Sim. Porque, por exemplo, eu posso ser, às vezes, um manso, mas eu tenho problema com domínio próprio. Então o que eu tenho que fazer é manter a minha mansidão e aperfeiçoá-la em Cristo e trabalhar no meu domínio próprio. Seria isso? Seria, porque se nós somos templo do Espírito Santo e ele habita em nós, o verdadeiro cristão ele consegue identificar as áreas na vida dele que precisa de mudança. Ou um irmão perto. Porque Tiago fala mesmo de confessar os nossos pecados. Poxa, eu vou chegar para você, vou confessar meus pecados com um objetivo, para você me ajudar. Certo? Então nós temos que estar preparados para receber isso em amor. Porque o amor me ensina não apenas a falar aquilo que eu quero te ajudar, mas eu tenho que aprender a ouvir. A maturidade cristã é exatamente isso. A viver a palavra e estar pronto para receber também aquilo que você tem para me dizer. O ponto principal é esse. Um verdadeiro cristão, ele é cristão em todas as áreas. E ele consegue identificar as áreas na vida dele que ele precisa de mudança. Então, eu não sei se seria legal, mas o espelho e fazer essa introspectiva em quais áreas da minha vida eu não estou sendo verdadeiro cristão ou estou falhando. E peça a ajuda do Espírito Santo. Com certeza ele vai te ajudar para ter essa mudança. Mais alguma coisa que você queria falar antes de terminar esse vídeo? Todo o verdadeiro cristão, ele lendo Romanos capítulo 8, lendo Tiago,
lendo Gálatas, ele vai entender essas características, tudo que nós falamos aqui agora, e vai viver essa palavra. E ser cristão é uma vida diária, né? Claro. A gente é um pouco... Vamos tirar... É um pouco difícil ser cristão sem ter um compromisso com a Bíblia, por exemplo. Então tem coisas que o cristão ele vai fazer. Ele vai à igreja, e a igreja, quando eu digo igreja, não quer dizer num templo, numa denominação, quer dizer numa comunidade de cristãos, pessoas que professam da mesma fé, onde elas estão juntos ali, aprendendo a palavra de Deus, louvando a Deus, vivendo junto. Isso. Então ela vai ler a Bíblia, ela vai orar. Tem coisas que não tem como você tirar do cristão. Não tem. E essa é a maior alegria. Porque é a palavra de Deus. É estar em comunhão com Deus. Então eu não preciso de um lugar para fazer isso. Eu estou diariamente com esse relacionamento com Ele. Lembrando, ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Então em todas as áreas, todos os momentos, a cada dia, eu vou segui-lo sem desistir, perseverando naquilo que Ele colocou na palavra de Deus. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Amém. Que o Senhor nos ajude. O Senhor continua trabalhando no nosso coração. Amém. Para sermos cristãos. E continua trabalhando no nosso coração como pastores para ter compromisso com a palavra e amor aos nossos irmãos e falar para eles a verdade da palavra, de o que é ser um cristão. E que Deus possa estar nos capacitando também para a gente poder falar como Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Estou tentando fazer isso dentro da minha casa. E não é fácil. Tudo que a gente falou aqui do ser cristão, de tudo que a gente falou, não falamos que é fácil hora nenhuma. Falamos que é prazeroso. Mas não dizemos que é fácil. Ser cristão não é uma coisa confortável. Pelo contrário, eu acho que ser cristão é um tanto desconfortável sempre. Existe um momento na vida cristã que, mesmo porque tem coisa que eu quero fazer que eu deparo com a palavra e vejo que não posso, tenho que fazer esse desejo morrer todos os dias na cruz que eu carrego para Cristo e fazer a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a dele. O próprio Jesus falou. Então não é uma coisa confortável, é difícil sim. Mas é por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Exato. Que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia. C.S. Lewis, ele diz que se você quiser uma religião atraente ou que venha massagear o seu ego, eu não recomendo o cristianismo. Então o cristianismo, seguindo a Cristo ou vivendo esse estilo de vida como Cristo, não é fácil, mas é prazeroso. É um dos mistérios que eu creio que na glória será revelado de uma forma concreta ou 100%, mas com certeza ele deixou várias passagens na palavra para nos trazer essa alegria, e é por isso que eu sou cristão. Amém. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Deus abençoe. Amém.